E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo certo. Eu sou a educadora Anne. Eu sou o educador Daniel. Eu sou o educador Luiz e está começando agora mais uma live interativa. Então, galerinha, nós educadores sempre procuramos trazer conteúdos importantes para o desenvolvimento de cada um de vocês, seja ele pessoal ou social. A ideia aqui, pessoal, das lives interativas apresentadas às quartas e sextas-feiras é possibilitar dar oportunidades a vocês, usuários, o acesso a experiências que possibilitam a ampliação do universo informacional e cultural. E hoje não vai ser diferente, galerinha. Vocês sabiam que ontem, dia 8 de abril, foi comemorado o Dia dos Correios? Sim, é isso mesmo, Correios. Essa empresa aí, amarela e azul, que entrega cartas que todo mundo conhece. Vocês devem estar perguntando, o que o Dia do Correio tem a ver com o nosso desenvolvimento? A resposta é bem simples. E se você prestou bastante atenção, nós falamos agora há pouco. Essa data pode nos ajudar a ampliar o nosso conhecimento e o melhor, ela nos aproxima facilmente do gigantesco universo cultural do nosso país. Vocês sabiam, galerinha, que aqui no Distrito Federal, lá em Brasília, tem o Museu dos Correios? Se estivéssemos aqui presencialmente, com certeza seria um ótimo passeio, não é mesmo? Mas como tivemos que nos adaptar por causa da pandemia, que tal fazermos um pequeno passeio digital para conhecermos algumas coisas desse museu? Olha, tio Daniel, essa é uma ótima ideia. O museu traz uma programação riquíssima de eventos culturais, além de ter um acervo histórico que conta toda a história dos Correios. Quando falamos em correio, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é carta, não é mesmo? Olha, para falar a verdade, quase ninguém utiliza mais. Com o avanço da tecnologia, trocar informações, conversar com as pessoas ficou muito mais fácil. Basta um clique no celular, por exemplo, e já estamos interagindo com pessoas do outro lado do mundo. Se fizermos uma pesquisa básica aí na internet, vamos ver que correio é o nome dado à pessoa que levava a mensagem, tipo um mensageiro, sabe? E era bem diferente dos dias de hoje. Para mandar uma mensagem demorava meses e meses. Tinha de usar cavalo, barco, era muito complicado. Não existia toda essa tecnologia que temos hoje. No Museu dos Correios, galerinha, é possível ver como as pessoas trocavam informações umas com as outras. No YouTube tem um canal chamado Visitando os Museus, e lá tem uma visita virtual ao Museu dos Correios que vocês podem assistir tranquilamente. O link vai ficar aqui na descrição da live e vocês podem assistir o vídeo completo. Para a nossa live, separamos algumas partes do vídeo para vocês terem noção de como era antigamente. Habitualmente, olhando pela cidade, nós conhecemos aquela caixa de colocar cartas na rua, já viram? Assim, azul e amarelo, mas olha só como elas eram antigamente. Nesse setor da exposição, nós temos uma amostra das caixas de coleta que o Correio Brasileiro usou ao longo do tempo. Esse tipo de equipamento está presente no cenário urbano brasileiro desde o século XIX e, na verdade, quando a gente olha para as caixas de coleta, a gente tem quase que uma história do design. Temos caixas de coleta aqui que vêm da época do Império, aquela preta maior do fundo. Essa preta aqui também é uma caixa da época do Império. E note bem, ela foi reciclada no começo da República. A coroa imperial foi substituída por uma estrela, mas é basicamente o mesmo equipamento. Temos uma caixa de coleta aqui também usada no século XIX, que essa era uma caixa de coleta móvel, que era para ser presa nas diligências, fazer o transporte de correspondência postal. E várias outras caixas de ferro fundido, inclusive essa daqui, é a caixa de coleta mais pesada da história, ela pesa aproximadamente meia tonelada, até a caixa de coleta mais recente, que é o modelo picolé, que é utilizado até hoje em nossas ruas. Vocês viram, pessoal? Uma caixa da coleta dos Correios pesando 500 quilos. É praticamente o peso de um urso polar adulto. Ou, se preferirem, é praticamente o peso de 15 cachorros da raça pastor alemão. Realmente é muito pesado, não é mesmo?
Hoje, pessoal, tudo é muito fácil. Os aplicativos de mensagens utilizando a internet que nós conhecemos hoje nos conectam com qualquer pessoa do mundo. Mas antes, para as pessoas se comunicarem, dava um trabalhão. Mas o tempo passou e tudo mudou por causa de um homem que inventou uma coisa bem melhor para ajudar as pessoas a trocarem mensagens. Eu acho que vocês nunca ouviram. Essa invenção que mudou a vida das pessoas se chama telégrafo. Você sabe o que é? Já viram algum? Olha, pessoal, é bem simples. O telégrafo é um aparelho que manda códigos e cada código representa uma letra ou um número. Então imagina só conversar por meio de códigos. Dá só uma olhada. Aqui temos algumas peças que ilustram um dos grandes saltos tecnológicos da humanidade. Com a chegada do telégrafo elétrico, pela primeira vez foi possível que se conectasse em pontos distantes do planeta praticamente em tempo real. O telégrafo elétrico foi inventado por Samuel Morse no início da década de 1830 e virou um importante meio de comunicação à distância. Junto com o telégrafo, Samuel inventou o código Morse, o primeiro código binário para transmitir mensagens rápidas e confiáveis usado em larga escala pela humanidade. Isso gerou uma autêntica revolução. A linguagem da imprensa mudou, o ritmo dos negócios passou a ser outro. A própria noção de tempo da humanidade, ela foi alterada. Porque antes do telégrafo era impossível que você acertasse todos os relógios em cidades diferentes em um mesmo horário. Isso aqui é um modelo Breguet. Foi o primeiro modelo de telégrafo a ser utilizado no Brasil. Muito interessante, não é, pessoal? Nós aqui acostumados com celular, WhatsApp, imagina só conversar com alguém por código. Eu acho que eu não ia dar conta não, hein, pessoal? Com certeza eu prefiro as cartas, eu acho muito mais fácil. A gente só precisa pegar uma folha, escrever uma mensagem e mandar para a pessoa que queremos. Tiane, realmente escrever uma carta é muito fácil. Mas para mandar uma carta, a gente precisa saber o endereço da pessoa, não é verdade? E você sabe como se chama esse endereço que colocamos na carta? Olha, é como se fosse um código também. Não sabe? Então, Tiane, para mandar uma carta para alguém, a gente precisa do CEP da pessoa que vai receber. Dá só uma olhadinha aí nesse trecho do vídeo, na visita do museu. Essa exposição ela foi pensada mostrando o correio como o fluxo da comunicação, do remetente até o destinatário. Como todo sistema de comunicação, é preciso de um código, aquilo que garanta o efetivo funcionamento do sistema. E a gente pode dizer que o principal sistema de codificação dos correios é o CEP, justamente chamado de Código de Endereçamento Postal. No Brasil, o CEP começou a ser utilizado no início dos anos 70. Inicialmente tinha 5 dígitos e depois, nos anos 80, passou a ter 8 dígitos como conhecemos hoje. O CEP é um sistema inteligente em que cada dígito traz uma informação diferente. Quem trabalha no correio sabe que um CEP que começa com 0, ele pertence à Grande São Paulo. Um CEP que começa com 1, ele pertence ao interior de São Paulo. Um CEP que começa com 2, a gente já está indo pro Rio de Janeiro. E aqueles 3 últimos dígitos que tem no CEP, eles numeram justamente as ruas e os trechos de ruas. E aí, Tiane, conseguiu entender? Que Daniel, mais ou menos. É muita informação para nossa cabeça, não é verdade? Sim. É muito mais fácil mandar mensagem pelo celular. Mas, galerinha, não se preocupe, porque só é uma curiosidade, tá bom? Olha, pessoal, com certeza a gente já viu aí pela rua o carteiro entregando as nossas correspondências, não é verdade? Utilizando moto, bicicleta e tal. Mas dá só uma olhadinha nesses transportes utilizados antigamente. Aqui nós temos um Postilhão da América, que foi uma embarcação construída no Arsenal de Marinha da Bahia, que fazia o transporte de correspondências entre Portugal e o Brasil. Mas levando essas correspondências para o interior, os Correios utilizou a canoa de tolda para fazer o transporte no Rio São Francisco, tanto de correspondências como de pequenas encomendas. E por terra nós temos a diligência Mazepa, que nos anos de 1850 fazia o transporte de passageiros e correspondências entre a cidade de Petrópolis e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os furgões que estão ao lado, eles foram utilizados no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país.
Já os trens e bondes foram utilizados a partir de 1860. Os vagões faziam a captação das correspondências, fazia a triagem e na cidade seguinte fazia a entrega. Por ar, os Correios passou a utilizar e fazer as primeiras experiências com o transporte de correspondência com os monomotores. E a partir dos anos 30, utilizou os aviões anfíbios, que faziam esse transporte entre o continente europeu e o território brasileiro. Nesse mesmo período, tinha o Zeppelin, que fazia também o transporte das correspondências e encomendas entre os continentes. Ele realizou 65 viagens entre a Europa e o Brasil. Nos anos 40, foi criado o CAN, Correio Aéreo Nacional. Esse correio, ele tinha como objetivo fazer o transporte de encomendas em todo o território nacional. Com a criação do SEDEX, houve a necessidade da contratação de um serviço mais avançado e mais veloz. Então, o Learjet foi utilizado para o transporte dessas encomendas expressas. Aqui finaliza a nossa exposição com uma amostra de equipamentos que ao longo dos anos 1970 foram utilizados para deslocamento dos carteiros. Bicicletas, motos. Temos também... E aí, pessoal, visitar o museu aumenta ou não aumenta o nosso conhecimento? E ainda não acabou. Já vimos aqui que se comunicar antigamente era muito difícil. Sabe como funcionava? As pessoas mandavam a carta e quem pagava era a pessoa que recebia. Os Correios levavam muito prejuízo, porque quando a carta chegava até a pessoa, ela não tinha o dinheiro para pagar e acabava que os Correios davam viagem perdida. Foi aí que inventaram uma coisinha bem bonitinha para acabar com isso. Inventaram uma coisinha chamada de selo, uma espécie de adesivo que colamos na carta para demonstrar que a carta foi paga e que tá tudo certo. Pessoal, tem selo de tudo que é jeito, de vários formatos e desenhos. Dá só uma olhadinha. A coleção do Museu Nacional dos Correios de Filatelia é composta de mais de 2 milhões de selos postais emitidos por todos os países membros da UPU, União Postal Universal. Hobby de reis e rainhas, a filatelia talvez seja a modalidade de colecionismo mais difundida no mundo. Nosso selo mais antigo é o Penny Black, emitido na Inglaterra em 1840. O Penny Black foi o primeiro selo do mundo. Até 1840, o pagamento pelo serviço de transporte e entrega de correspondências era feito pelo destinatário. A chegada do selo revolucionou os Correios no mundo inteiro. O Brasil foi o segundo país do mundo a emitir o selo, são a série Olho de Boi, de 30, 60 e 90 réis. A série Olho de Boi circulou entre 1843 e 1844. Os selos de 90 réis eram destinados apenas às correspondências internacionais, o que os tornou mais raros e, consequentemente, mais disputados pelos filatelistas até hoje. Havia a intenção de fazer a segunda série de selos, conforme nós podemos observar nas chapas de selos de 10, de 20 e de 50 réis. Essas chapas elas foram impressas na Casa da Moeda, foram gravadas em talho doce e os selos não chegaram a ser impressos. A partir de 1900, o Brasil começou a emitir selos comemorativos. No ano de 1900, foi emitida uma série de 4 selos para comemorar o 4º centenário da descoberta do Brasil. O primeiro selo retrata a chegada de Cabral à costa brasileira, o segundo, a independência do Brasil, o terceiro, a proclamação da República e o quarto, a Lei Áurea, com a libertação dos escravos. Com a criação da ECT em 1969, a Casa da Moeda do Brasil modernizou o seu parque gráfico, o que possibilitou a empresa a emitir selos em braille, com holografia, selo com diversos formatos. A coleção internacional possui algumas curiosidades também, como esse selo austríaco, que comemora o aniversário dos cristais Swarovski. Nós também temos selos em 3D,
que comemora a chegada do homem à Lua. O Brasil também começou a fazer selo em suportes diferentes. Nós temos o caso aqui do selo do Corinthians, que foi feito em tecido. E aí, galerinha, gostaram? Tem pessoas que até colecionam selos, legal, não é? E por fim, pessoal, dessa nossa visita virtual, dá só uma olhada nessas peças guardadas no museu que eram utilizadas para fecharem as cartas. Se a gente fosse fechar uma carta hoje, provavelmente a gente usaria cola branca, não é mesmo? Mas uma prática bem comum antigamente era fechar a carta com um selo feito de cera. Derretia um pouco de cera na carta, daí pegava tipo um carimbo com as iniciais do nome da pessoa, chamada de sinete, e marcava a cera com o seu símbolo. Dá só uma olhada, pessoal, nessas peças e nas roupas que os carteiros usavam antigamente. Nessa coleção da Reserva Técnica nós temos 4 grandes áreas, 4 grandes coleções, que é a coleção de filatelia, que são os selos nacionais e internacionais, de onde vem a maior parte desses são 1 milhão de peças. Temos a marcofilia e a sigilografia, que são os marcadores, os carimbos e os sinetes da época do Império. E a grande relevância a gente dá para carimbos comemorativos e carimbos de primeiro dia. Por exemplo, esse daqui, que é um carimbo de 1975, carimbo comemorativo do Dia Nacional de Ação de Graças. Além da coleção de marcofilia, temos também uma grande coleção de sigilografia, que são os sinetes usados no Império, aqueles carimbos que eram então usados com ceras para fechar correspondências oficiais. Aqui nós temos um exemplar com o brasão do Império. Temos todos os uniformes de carteiro, desde a época do Império, a gente pode ver nas gavetas. Nós temos assim, réplicas dos uniformes. E aqui tem a arte que foi feita por Vasco Rodrigues, que fez o retrato de toda essa parte da atividade de carteiro. Colonial, na época da República, a evolução da atividade postal, da entrega. E nós temos também uma peça muito rara, que é uma bolsa da época do Império com a coroa. E aí, galerinha, o que acharam? Eu achei muito interessante. Olhar as coisas do museu e ver como tudo antigamente era diferente do que temos hoje é sensacional. Estou aqui pensando, que tal nós voltarmos no tempo um pouco, deixar de lado as mensagens instantâneas do WhatsApp e escrever uma carta para alguém como antigamente. E aí, Tiane, o que você acha disso? Olha, tio Luiz, eu acho uma ideia muito interessante. Escrever uma carta tem muitos benefícios. Nos ajuda na leitura, na escrita, nos aproxima das pessoas e nos possibilita contar a nossa história, os nossos sentimentos. Eu acho tudo top. Eu também acho muito top, Tiane. Então vamos começar. Além de um papel para escrever a carta, precisamos decidir quem vai ser a pessoa que vai receber. Eu estava pensando que podia ser uma pessoa que estamos com muita saudade, alguma pessoa que não vemos há tempo. Podíamos contar um pouco da situação que estamos vivendo aqui e perguntar como ela está vivendo nesse tipo de pandemia do lado de lá. O que acha, tio Luiz? Eu acho top, tio Daniel. Como aqui é uma instituição, a gente podia mandar uma carta para outra instituição. Aqui em Braslândia tem aquele projeto dos idosos, sabe? Obras Sociais Santa Isabel. Quando estávamos aqui presencialmente, as crianças faziam algumas atividades com eles, no dia do idoso e no dia das crianças. Ótima ideia! Vamos contar como estamos aqui e aí a gente pergunta como eles estão lá. Queridos amigos e profissionais da Obra Social Santa Isabel, recebam esta carta com muito carinho e fraternidade. Sabemos que tem sido tempos difíceis. A pandemia chegou de surpresa e tem nos assombrado dia após dia. Temos ciência que os idosos fazem parte do grupo de risco. Por esse motivo, escrevemos esta carta para externar o nosso sentimento de preocupação e carinho com os nossos vovôs e vovós. Estávamos relembrando dia desses os bons momentos que passamos juntos. Os idosos daí da Santa Isabel com as crianças daqui da São Sebastião. 2 gerações tão diferentes, mas que se divertiam sempre que se encontravam. Olha, por aqui as coisas andam um pouco sem graça. Ainda não nos acostumamos com o projeto vazio e a alegria das crianças nos faz muita falta.
Graças a Deus, estamos todos bem de saúde. Temos a esperança que tudo isso vai passar. E por aí, como estão as coisas? Esperamos que esteja tudo bem. Um abraço fraterno das Obras Sociais São Sebastião de Braslândia. Braslândia, 9 de abril de 2021. Tiane e Daniel, pronto, a nossa caixinha já está pronta. Agora só falta a gente colocar no correio e esperar a resposta dos nossos amigos. Tio Luiz, eu tive uma ideia. Que tal se a gente trocasse as cartinhas com a galerinha aí de casa? Olha, Tiane e tio Luiz, eu acho uma ótima ideia. E aí, galerinha, que tal fazermos essa experiência? De deixar um pouquinho as mensagens do WhatsApp de lado e fazermos uma carta para pessoas que nós amamos e estamos morrendo de saudade. Pode mandar uma carta pra gente e depois que acabar a live, a gente vai mandar uma cartinha para cada um de vocês. E aí, vamos fazer essa experiência? Olha, a nossa atividade então vai ser a seguinte. Você aí de casa vai fazer uma cartinha para aquela pessoa que você está morrendo de saudade. Pode ser para nós educadores ou pode ser para um coleguinha que há muito tempo você não vê. Tudo certo? Gostaram da ideia? Eu amei a ideia, tio Daniel. Então, pessoal, a live vai ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir o vídeo e comentar. Daqui a pouco a gente vai subir o vídeo para o YouTube. Tchau e até a próxima. Tchau!